tentar me confundir, sei que seguro estou em ti. Um bom dia a você, quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando este momento devocional aqui da IPI de Capão Bonito, com alegria e também gratidão ao nosso Deus que nos concede mais um dia de vida. Queremos também agradecer pela vida de todos que estão agora conectados conosco e participam. Sejam todos muito bem-vindos e que a bênção do nosso Deus se derrame sobre cada vida, sobre cada família, cada lar aqui representado nesta manhã. Nós vamos fazer uma oração pedindo a direção do nosso Deus para esse tempo que estaremos juntos na nossa meditação bíblica desta manhã. Vamos orar. Deus querido, amado, te agradecemos pela manhã deste dia, Senhor. Agradecemos pelo dom da vida e pelas muitas bênçãos que tens derramado sobre cada um de nós. Obrigado, Senhor, também por cada pessoa, filho e filha do Senhor, teu povo reunido, Senhor, nesta manhã para estudar a tua palavra. Te damos graças porque temos essa oportunidade, ainda que com várias limitações, nesse momento que nós vivemos, podemos nos reunir em torno da tua palavra, ouvir, orar, buscar a compreensão daquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Por isso te agradecemos, Senhor. Agradecemos pelo teu perdão, pela salvação em Cristo Jesus e por tudo o que o Senhor tem feito pela tua igreja e tem feito particularmente na vida de cada um, Senhor. Queremos também interceder em favor dos que sofrem, daqueles que estão doentes, enlutados, os que estão sofrendo, Deus, por qualquer outro motivo. Queremos entregar nas tuas mãos a vida, Senhor Deus, daqueles que se sentem enfraquecidos nesta manhã. Que a tua graça os alcance, que o teu amor os envolva, ó Deus, e que o teu Santo Espírito possa levantar cada um, Deus, de modo que estejamos todos nós aptos para seguir nessa caminhada da fé. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queremos mais uma vez agradecer pela participação de todos e ficamos realmente muito felizes por saber que irmãos e irmãs aqui da nossa igreja e também de outros lugares, têm nos acompanhado, participado e é sempre uma alegria para nós poder compartilhar o Evangelho, a palavra de Deus, isso que faz tão bem, a todos nós. E ficamos imensamente agradecidos pela bondade de todos, pelo retorno que nós temos recebido aqui de irmãos e irmãs que agradecem. Nós ficamos também com o nosso coração cheio de gratidão por saber que podemos ajudar, contribuir, levando a palavra do Senhor, especialmente nesse momento difícil que nós estamos atravessando, embora seja um tempo breve, esse que passamos juntos na quinta-feira, no domingo de manhã e no domingo à noite, pode ser um tempo que faz diferença, na vida de todos nós, onde estamos juntos e a companhia de todos certamente é muito prazerosa, é importante para nós
e certamente faz diferença também a vida daqueles que participam, né? A nossa gratidão a Deus que nos propicia, nos proporciona, né, e tudo isso, e consideramos como uma grande bênção do nosso Deus o fato de mesmo o templo estar com a sua porta fechada, como está agora de manhã, mas podemos meditar na palavra do Senhor, como estamos fazendo aí, e a mensagem do Evangelho chega até a sua casa, ao seu lar, onde você está, né? E agradecemos a Deus por essa grande oportunidade. Nós vamos ler o texto bíblico de 1 aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos 26 a 29. 1 aos Coríntios, capítulo 1, do versículo 26 ao 29, que diz assim: Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Amém. Deus escolheu as coisas loucas do mundo. Esta afirmação carece de ser entendida, né? Ela parece ser até contraditória, às vezes, e se a gente falar em determinados lugares, né, onde as pessoas não tenham familiaridade com a Bíblia, com o Evangelho, ela pode parecer ainda mais estranha, né? Não é o nosso caso, porque eu acredito que esteja falando para pessoas que têm boa familiaridade com a palavra de Deus, com o Evangelho, né? Deus escolheu as coisas loucas do mundo. Escolher é fazer seleção, né? Significa optar por algo específico e abrir mão de outras possibilidades. Essa é uma definição técnica, clássica, né? É aquela do dicionário. As nossas escolhas pessoais, elas são seletivas. Desde o tipo de alimento que comemos, até a roupa que nós vestimos, dentro das nossas possibilidades, nós escolhemos sempre o melhor, não é verdade? É assim que nós nos comportamos, é desse modo que agimos, escolhemos sempre o melhor, dentro daquilo que julgamos ser o melhor, e dentro também das possibilidades que nós temos no momento, não é? Mas a pergunta é a seguinte: como Deus escolhe? Em primeiro lugar, e o primeiro assunto é: Deus escolheu as coisas loucas do mundo. 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 23. A loucura da qual o texto fala é a seguinte: o Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. 1 Coríntios 1, 23.
Mateus capítulo 12, versículo 38, lá diz que alguns escribas e fariseus pediram que Jesus fizesse algum sinal, um prodígio, algo extraordinário que desafiasse as leis naturais. E somente se Jesus fizesse isso, eles creriam nele. Mas Jesus, mesmo sendo Filho de Deus, não veio ao mundo para fazer exibicionismo. Ele não veio para satisfazer os curiosos e nem para dar espetáculo. Escribas e fariseus consideram que é loucura crer num Jesus que se diz Filho de Deus, mas que não realiza diante deles sinais extraordinários. Entenda o que eu quero dizer. Jesus não sobe num palco como os fariseus, os escribas queriam, né? Jesus não vai a um teatro, né, lotado de pessoas, fazer exibicionismo como os escribas e fariseus queriam, fazer demonstrações de poder como eles queriam. Por isso, eles diziam, se ele não faz isto, logo ele não é o Filho de Deus, como diz ser, né? Então, é loucura crer neste que se diz Filho de Deus. Os gregos, ou gentios, os que não são judeus, né, por assim dizer, consideram que é loucura crer num Jesus que se diz Salvador, mas morre crucificado em uma cruz. Então, para os gregos, para aqueles que não são gentios, não faz sentido, né, crer naquele que se diz Salvador, mas que tem um fim tão trágico, né? Morre numa cruz. Quem olha somente para os aspectos exteriores da vida e do ministério de Jesus se decepciona. O profeta Isaías disse que, ao olhar para Jesus, para o servo sofredor, não é, que se identifica com Jesus, nenhuma beleza se via. Era desprezado, o mais rejeitado de todos os homens, homem de dores, de quem se escondia o rosto. Isaías 53, versículos 2 e 3. Quem fica procurando beleza, quem atenta somente para a estética, para a plástica, para a fachada, jamais fará parte do reino de Deus. Veja, ouça, Lucas capítulo 17, versículo 20, diz: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. Portanto, quem está esperando algo, né, marcante, extraordinário, fora, né, daquilo que nós estamos acostumados, que é rotineiro, né, extraordinário. Quem espera somente os aspectos visíveis do reino, a fachada, esses não conseguem compreender o reino de Deus. Quem deseja participar das grandezas de Deus, precisa acolher o Evangelho no coração, lançar-se na caminhada com Jesus,
e aos poucos vai se percebendo os benefícios que Jesus proporciona aos que andam com Ele. Então, para perceber a grandeza do reino de Deus, é preciso estar com Jesus, andar com Ele. Quem vem apenas para observar, não consegue compreender esta grandeza. Jesus é poderoso. O Evangelho é transformador. Contudo, Jesus não aparenta ser poderoso, nem o Evangelho aparenta ser transformador. Quem é atraído somente pelo que é belo, não experimenta o poder de Jesus na vida. Quem deseja ver benefícios antes de se comprometer, vive frustrado, pois os benefícios do Evangelho só se constata na vida daqueles que estão comprometidos com Ele, com Jesus. Em segundo lugar, o segundo assunto é que Deus escolheu as coisas fracas do mundo. 1 Coríntios 1, 21. As coisas fracas Deus escolheu para envergonhar as fortes. Deus poderia ter escolhido um comunicador persuasivo para tirar o povo da escravidão do Egito, porém, escolheu Moisés, homem que tinha dificuldades para falar. Êxodo capítulo 4, versículo 10, está escrito: disse, porém, Moisés ao Senhor: ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste ao teu servo. Eu não consigo falar bem. Deus poderia ter escolhido uma pessoa poderosa e influente para libertar Israel das mãos dos midianitas. Porém, escolheu Gideão, que se sentia incapaz. Juízes, capítulo 6, versículo 15. Gideão diz: ah, Senhor, como posso libertar Israel? O meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Deus poderia ter escolhido uma pessoa experiente para ser profeta, porém, escolheu um jovem que tinha dificuldades para se afirmar. Jeremias capítulo 1, versículo 6, Jeremias, o profeta, diz: então lhe disse: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Eu sou muito novo. Deus poderia ter escolhido uma mulher nobre para dar à luz a Jesus. Nobre, eu quero dizer, que fizesse parte da nobreza, das classes sociais mais altas. Porém, escolheu para dar à luz a Jesus Maria, que ela se considerava humilde e serva. Lucas capítulo 1, versículo 48. Deus poderia ter escolhido um palácio para ser a maternidade do seu filho, porém escolheu a estrebaria. Lucas capítulo 2, versículo 7. Deus poderia ter escolhido uma celebridade para ser o precursor de Jesus, porém escolheu João Batista. As roupas de João eram feitas de pelos de camelo, ele usava um cinto de couro na cintura, e o seu alimento era gafanhotos e mel silvestres. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 4. Jesus poderia ter escolhido um cavalo puro sangue para montar e entrar
em Jerusalém. Porém, no dia que entrou na cidade, naquela data, não é, em que o caminho foi enfeitado com ramos, Jesus entrou em Jerusalém montado em jumento. Né? Diz Mateus capítulo 21, versículo 4, digam à cidade de Sião, eis que o seu rei vem a você, humilde e montado num jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Deus escolheu as coisas fracas do mundo, para Ele aquilo que está em processo de construção é mais importante do que aquilo que está acabado. E está aqui um princípio bíblico extremamente importante, necessário e que precisa ser compreendido com profundidade. Para Deus, aquilo que está em processo é mais importante do que aquilo que já está acabado. Aquilo que está em processo de construção é mais importante do que aquilo que está acabado. Deus investe no que é pequeno, no que ainda não se firmou, naquilo que está sendo constituído. O que tem um alto potencial se realiza a partir dos seus próprios recursos, aquilo que já está firmado, se realiza a partir dos seus próprios recursos. Mas o que não tem potencial e o que não é promissor pode se realizar com os recursos que vêm de Deus. Então, Deus trabalha a partir do que é fraco, porque aquele que se sente fraco e aquele que é notadamente fraco vai buscando forças em Deus para se constituir, para se formar, para prosseguir. Né? Em Deus todos nós podemos, todos servimos, ninguém é descartável. Em Deus todos nós temos valor, e essa é a mensagem do Evangelho. Ninguém está de fora, todos fazem parte. Se quiserem, podem fazer parte dos planos de Deus, podem se encaixar, se conformar nos planos de Deus. Não é? Basta a gente querer o que Deus quer. Buscar esta consonância, né, com a vontade de Deus, esse alinhamento com a vontade de Deus. Todos nós servimos, todos são importantes no reino de Deus. E terceiro e último lugar, Deus escolheu as coisas humildes e desprezadas do mundo. E para falar sobre este assunto, temos que citar o exemplo de Davi. Deus havia dito a Samuel que o rei que substituiria Saul estava na casa de um homem chamado Jessé. O novo rei seria um dos seus 8 filhos. E depois que Samuel viu os 7 filhos de Jessé, ele concluiu que nenhum deles era o escolhido de Deus para ser o novo rei. E Samuel então pergunta a Jessé: acabaram-se os teus filhos? 1 Reis 16:11. E Jessé disse: tem apenas o mais novo que está no campo, apacentando ovelhas. E quando Samuel viu Davi, imediatamente soube que aquele era o escolhido por Deus para ser o novo rei de Israel. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 12. O desprezado
do ponto de vista humano, foi o escolhido por Deus. Nem mesmo o pai de Davi acreditava que ele poderia ser o escolhido. Davi foi desprezado porque não se encaixava no conceito de rei formado pelo seu próprio pai. O homem vê o exterior, Deus vê o coração. Ninguém deve se anular diante de um julgamento desfavorável a seu respeito. Ninguém deve desistir por ter sido reprovado. Ninguém deve sentir-se diminuído por não se enquadrar nos padrões que são excludentes, né? Porque os padrões que se estabelecem na sociedade não são estabelecidos para incluir as pessoas, são estabelecidos para excluir, né? Para colocar de lado. E com Deus não é assim, né? Deus escolheu as coisas desprezadas do mundo e trabalha poderosamente na vida daqueles que foram rejeitados pelos padrões humanos aqui estabelecidos. Então, vamos finalizando, né, a nossa reflexão, retomando algumas coisas. Um dos preciosos ensinamentos da nossa reflexão é que, se atentarmos menos para a aparência exterior, né, evidentemente, se olharmos menos para a fachada, nós podemos enxergar com mais facilidade o que é autêntico, o que é verdadeiro, o que é real e verdadeiramente bom. Temos a tendência de desprezar o que é pequeno e até mesmo de desanimar com as pequenas responsabilidades. Nos esquecemos que aquilo que hoje está grande, nos esquecemos de que aquilo que hoje já vemos consolidado foi pequeno no seu princípio. Nada começou grande, tudo começou pequeno. Mas tem gente que desanima. Ah, mas só isso para mim? Somente esta pequena responsabilidade? Somente esta pequena quantia? É só isso que me deram? É só isso que me foi dado? Quando a gente pensa desse modo e vê desse modo, teremos dificuldades de construir alguma coisa, a menos que a gente refaça o nosso entendimento, né? Porque temos que começar a partir do pequeno. Temos que passar pelo processo, né? Porque é necessário. Não dá para a gente pular do primeiro para o último degrau. Quem faz isso fatalmente vai cair lá de cima, né? Porque é o processo que fortalece, é o processo que traz crescimento, é o processo que traz entendimento, é o processo que traz amadurecimento. E se não passar pelo processo, se não for um degrau de cada vez, quando a gente chegar lá em cima vai estar comprometido, né? Então, aquilo que está consolidado, que você olha, não, ali está firme. Aquilo lá começou pequenininho, né? E foi ganhando força, e foi ganhando corpo, com o passar dos dias, com as tempestades da vida, não é? Com as frustrações, com as vitórias. Enfim, nesse processo da vida que é
não é contínuo, né? Mas é alternante. A vida é alternante. Um dia lá em cima, outro dia no mediano, outro dia mais embaixo, né? Outro dia lá em cima de novo, e assim vai a vida, né? Um dia feliz, realizado, outro dia frustrado, né? Carecendo de mais esforços, mais dedicação, mais comprometimento. Outro dia a gente se encontra, né, de fato, caído, no sentido de estar enfraquecido, mas de repente Deus nos levanta e a gente segue em frente e esse processo se repete. E a gente observa isso no texto de Eclesiastes, que vai nos dizer que há tempo para todas as coisas, né? O que faremos com o desprezo? É possível passar por esse mundo sem experimentar o desprezo? É evidente que não. Todos nós vamos experimentar o desprezo, em algum momento, né? Faz parte desta vida. É algo que nós sentimos, né? E temos que lidar com ele. Veja, Davi usou as palavras de desprezo proferidas pelo gigante Golias, não é? Naquele episódio de 1 Samuel 17:45. Davi usou as palavras de desprezo ditas pelo gigante Golias como um combustível para enfrentar aquele grande desafio. Então, quanto mais o gigante dizia, você não consegue, você é pequeno, Davi pegou tudo isso, né, aquelas palavras de desprezo, e transformou aquilo num potencial, um combustível para enfrentar a situação. Então, diante do desprezo, há dois comportamentos possíveis, né? O primeiro deles é desanimar, desistir, dizer, não, realmente eu não sou ninguém, eu não sou nada, eu não consigo, eu não posso. O outro comportamento é, não, agora que disseram que eu não consigo, eu vou fazer todos os esforços e vou pedir a ajuda de Deus e vou conseguir. Você já percebeu que tem gente assim? Se você disser que ele não consegue, aí é que ele consegue, né? Porque quer mostrar que consegue, tira a força da fraqueza, né? Então aquele componente do desprezo, aquela arma que foi usada para derrotar, a bem da verdade, ele transforma aquilo em algo positivo e diz, agora sim, disseram que eu não posso, eu vou me encher de força e de coragem para fazer, não é? É evidente que a gente deve se esforçar para fazer o que é bom, né? E não para fazer o que é mal. Tem gente que se enche de coragem para fazer o que é mal. Isso, é claro, né, que é um comportamento errado, comprometido, mas o Davi, se a gente tomá-lo como exemplo, foi alguém que se encheu de coragem para fazer o que era bom, o que era necessário, né? Tornou-se, venceu gigantes, né? Tornou-se rei, cometeu falhas, erros, né? Por se tratar de um ser humano como nós, cometeu muitas falhas, mas também superou-se em muito e passa, a partir disso, a ser um exemplo para todos nós, né? Se ele fosse só vitorioso, não seria exemplo para nós, né? Ele é exemplo justamente porque cometeu erros. Porque uma pessoa que não erra, não é real, não é gente, não seria um referencial.
Então, há pessoas que até criticam, né? Davi foi um pecador. De fato, foi, né? Uma pessoa igual a nós. Se a vida de Davi, a história de Davi tivesse sido editada, entende o que eu estou dizendo? Editada. E se tivessem tirado todos os defeitos, as falhas que Davi cometeu, né? De modo que a gente não soubesse delas, e deixasse na Bíblia somente as vitórias de Davi, o lado bom do Davi, ele não seria exemplo para ninguém, né? Iríamos olhar para ele e ficar desanimado, falar, putz, a gente não consegue ser igual a esse camarada, porque ele não é humano, né? Mas ele é um exemplo para nós, porque ele enfrentou esses altos e baixos da vida, e isso está registrado na Bíblia, né? Quando Davi foi uma pessoa extraordinariamente boa e quando ele foi uma pessoa má no seu comportamento, na sua forma de resolver os problemas. Então, olhamos para Davi e vemos uma pessoa que cresceu no processo, né? Foi aprendendo no processo, e é isso que precisa acontecer conosco. E por isso que Deus escolhe as coisas loucas, que são consideradas loucas, é por isso que Deus escolhe as coisas fracas, é por isso que Deus escolhe as coisas humildes, pequenas, é porque é nessas pequenas e humildes e fracas, é ali que está o potencial de crescimento, é ali que está o potencial de transformação, não é porque aquilo que já está acabado, ninguém pode mexer. Mas o que está em construção, Deus gosta de trabalhar com aquele que está em construção. Comigo, com você, né? Então, isso muito nos fortalece, nos anima, né? E por isso que o apóstolo Paulo diz, irmãos, reparai na vossa vocação. Olha lá, 1 Coríntios 1, 26. Reparai na vossa vocação, visto que vocês não foram chamados muito sábios, segundo a carne, nem muito poderosos, segundo a carne, nem muito nobres, segundo o nascimento. Paulo não está falando isso para jogar o pessoal no chão, desanimar, falar, vocês são pobres, vocês não têm conhecimento, vocês não são nobres. Não, ele está dizendo, olha, Deus chamou vocês pequenos, todos nós, né? Nos enquadramos nesse padrão divino, pequenos, não muito sábios. É porque Deus quer construir nesse processo de aprendizado, de crescimento. Deus quer construir a partir da nossa vida, como fez com Moisés, como fez com Gideão, como fez com o profeta Jeremias, não é como faz com todos nós. Somos vasos nas mãos do oleiro, assim somos nós nas mãos do nosso Deus. Vamos orar? Deus querido e amado, obrigado pela vida que o Senhor nos deu, pela possibilidade de existir, mais do que isso, pela oportunidade de construir uma vida, uma história, com o auxílio do Senhor, com as ferramentas que o Senhor nos dá, com a sabedoria que o Senhor nos dá. Obrigado, Senhor Deus, porque não estamos prontos, mas estamos no processo de construção. Tem dias, Senhor, que nos vemos muito bem, tem dia que admitimos que estamos mal, admitimos as nossas falhas, a nossa pequenez, a nossa dificuldade para lidar com os limites que se apresentam diante de nós, mas estamos convencidos de que de fato é assim mesmo. Somos como vasos de barro
nas mãos do Senhor, as tuas mãos estão sobre nós, o Senhor está construindo em nós, a partir de nós, o Senhor está fazendo e refazendo a nossa vida constantemente, continuamente. Obrigado, Senhor, porque somos obra inacabada e estamos nas tuas mãos. Eu peço, Senhor, que abençoe e fortaleça todos aqueles que hoje se sentem diminuídos e que todos nós possamos abrir os olhos para enxergar a grande obra que o Senhor está fazendo na nossa vida. Que ninguém se sinta esquecido, excluído, ainda que não se encaixe nos padrões aqui deste mundo, certamente todos, absolutamente todos se encaixam perfeitamente no teu reino, na tua vontade, no teu querer. Ó Deus, há um lugar para nós nos teus planos, há um lugar para todos nós nos teus planos. Por isto nos sentimos felizes. Aqui estamos contigo e vamos caminhar contigo e vamos seguir em frente contigo. E quando deixarmos esse mundo, iremos para o lugar que o Senhor nos preparou. O Senhor Jesus nos disse que foi preparar morada para nós, há um lugar para nós de descanso verdadeiro. Portanto, estamos sempre com o Senhor. Como disse o apóstolo Paulo, quer vivamos ou morramos, estamos com o Senhor. Esta é a consciência da fé e é isso que nos fortalece. Abençoe e guarde a todos nós nesta manhã. Conceda-nos, ó Deus, a renovação da fé, da força, das energias, para que possamos prosseguir. Intercedemos mais uma vez em favor dos enlutados, daqueles que perderam seus entes queridos, daqueles, ó Deus, que estão vivendo um processo de perda. Tenha misericórdia, Senhor. Refaz as forças, ó Deus. Traz a paz ao coração. Abençoe os que se encontram enfermos, doloridos, angustiados. Ó Deus, traz o alívio, a cura, Senhor, a restauração. Em nome de Jesus, abençoe aqueles que estão sofrendo por outros motivos, gente desempregada, gente que teve o seu ganho diminuído, gente que está enfrentando problemas familiares nessa pandemia, Senhor Deus, gente que está sendo jogado para a margem. Ó Deus, tenha misericórdia. Socorre, Senhor, teu povo, tua igreja, especialmente os que mais sofrem. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, irmã. Deixo aqui o convite para você. Hoje, às 19h30, estaremos juntos, se Deus nos permitir. Temos o culto de louvor e adoração a Deus. E o templo está aberto para quem estará aberto, para quem puder vir, né? E quem não puder vir, poderá participar do culto aí de casa, como você está fazendo, né? Hoje vamos celebrar a Santa Ceia do Senhor, né? E os que estiverem no templo, claro, vão participar aqui, e quem está em casa poderá também preparar os elementos da Santa Ceia e participar em casa, né? Do mesmo modo, aqui ou em casa, a participação, a comunhão com Deus, ela é a mesma, né? Então, quem não pode estar aqui, participa em casa. Isso é possível se fazer, né? Desde que você queira
e você ache importante aí, ok? Quero agradecer a nossa irmã Eunice que está conosco. Deus abençoe sua vida, o Edson e todos da família também. Alzira, Deus te abençoe juntamente com a sua família. Obrigado pela participação. Ademir também está conosco. Que Deus abençoe, meu irmão, te fortaleça sempre, te guarde, né? Nossa oração aqui. Luciana também. Luciana? Não, Lucimara. Lucimara lá de Pilar do Sul, isso? A Lucimara é lá de Pilar do Sul. Ela é lá da IPI da Paineira, possivelmente. Não sei se a Lucimara é membro da IPI da Paineira, mas o pedido de oração que ela traz é em favor da IPI da Paineira, né? Porque há casos confirmados de Covid e as atividades da igreja foram suspensas, né? Essas são as informações que nós temos aqui ao vivo, né? Precisamente nessa hora, nesse momento. Então vamos orar, nossos irmãos queridos lá da Paineira, a reverenda Márcia, né? Pastora, companheira que está lá na Paineira, nossos irmãos lá do conselho, também pessoas queridas e que nós temos alta consideração por aquela igreja, por aqueles irmãos fervorosos na fé, né? Já estiveram aqui conosco, né? Celebrando ao Senhor aqui, juntamente conosco, e nós temos aí com certeza guardado, reservado lugar no coração para esses irmãos aí lá da IPI da Paineira. E nesse momento difícil, né, para todos, estaremos orando já. Viu, Lucimara? Vamos orar por vocês aí. E por sinal, todos estão enfrentando a grande luta, né? Mas nossas igrejas lá do Pilar do Sul têm enfrentado uma luta bastante grande, intensa, né? Irmãos queridos que se foram, né? Essa semana mesmo, pessoas lá da central, né? Jovens falecendo. É realmente um momento de não só jovens, várias pessoas já nesse processo aí de perda, né? As famílias estão sofrendo e nós estaremos orando certamente por todos. A Ana lá do Gramadão, também nossa irmã, companheira aqui de sempre, Deus abençoe. E obrigado, Ana, por estar mais uma vez conosco. A Rodrigo, a Bianca, que Deus abençoe vocês. Guilherme, obrigado pela participação. Também nosso irmão Erasto, lá da Segunda de Tatuí. Que Deus te abençoe, meu irmão. Obrigado pela sua companhia aqui conosco. Também está conosco a Maria Antônia. Deus te abençoe. Maria Antônia é irmã da Maria Xavier, né? Deus abençoe, te guarde, fortaleça sempre. Obrigado pela sua participação. Também está conosco o Valdir, a Bia, lá de Sorocaba, nossos irmãos, companheiros também aqui de sempre, né? Que Deus os abençoe, os guarde. Vamos orar, atendendo aqui o pedido da Lucimara. Convido você para orar conosco. Pai querido, queremos de maneira muito especial lembrar lá os nossos irmãos da IPI da Paineira, pastora Márcia, conselho daquela igreja e todos os membros, ó Deus, o menor ao maior. Queremos colocar todos nas tuas mãos, rogando as mais ricas bênçãos do Senhor. Obrigado, Senhor Deus, porque podemos contar com a tua ajuda, com o teu auxílio. E é por isso que clamamos a ti. Abençoe, Senhor, aqueles que se encontram enfermos, aqueles que
sentem dores, dificuldades, ó Deus, no seu corpo físico, aqueles que carecem da saúde, Pai, abençoe aqueles nossos irmãos, colocamos em Tuas mãos. Dê sabedoria, Senhor, àquela igreja, ao conselho, à liderança, para que possam conduzir da melhor maneira possível a Tua igreja nesse momento tão desafiador, Pai. Intercedemos pela Central do Pilar, pela Segunda do Pilar, enfim, as nossas igrejas também naquela cidade que estão atravessando momentos difíceis, pessoas queridas que se foram, igrejas que estão vivendo o processo do luto. Que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, de todos, fortaleça o Teu povo, Senhor, ali naquela cidade, e não só estes, mas todos, ó Deus, que perderam entes queridos, aqueles que têm um doente em casa, aqueles, ó Deus, que andam preocupados, e de certo modo todos nós estamos preocupados. Que o Senhor nos fortaleça, ó Deus, nesses dias, que o Senhor nos guarde, nos dirija. Nós confiamos em Ti, Senhor Deus, por isso colocamos a vida nas Tuas mãos. É a oração que fazemos. Abençoe a Lucimara, ó Deus, sua família, o seu lar, e juntamente com ela todos os que carecem, ó Deus, nesta manhã do Teu auxílio, de uma maneira especial, Senhor Deus, aqueles que estão doentes. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Agradeço a todos, renovo o convite. Hoje, participe conosco, online ou presencial, se for possível, culto às 19h30 com celebração da Santa Ceia. Vamos nos despedir com a bênção. Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer o rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, e o Senhor sobre ti levante a sua face e te dê a paz. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, as consolações do Santo Espírito esteja com você, com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, agora e para sempre. Amém. Seu valor, fazendo a lua o esplendor, fazendo a noite assim sorrir. Apesar de mim